Já agradeço por ter atendido ao nosso convite, ao nosso chamado. Sempre muito bom falar com você, Brock, principalmente num período em que as coisas estão alinhadas, né? Em que as coisas estão funcionando bem, o trio de zagueiros muito bem, o time muito bem, ganhando, liderando o Campeonato Brasileiro da Série B com boas perspectivas, porque se já no início do trabalho do Pesolano o resultado acontece, eu imagino daqui a pouco quando a coisa engrenar de vez. Tudo bem, Brock? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui podendo participar, conversar. Ainda bem que no momento muito bom, né? A gente vem numa crescente boa aí, todo mundo fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que o crescimento de todos, não só jogador, mas do Cruzeiro em si, né? Como clube também. Então é muito gratificante estar passando por esse momento, tendo vivido um ano passado totalmente oposto, né? Então é gratificante demais hoje estar vendo a torcida muito contente também, uma torcida que está apoiando, que está comprando a ideia junto. Então é um ótimo momento para o Cruzeiro, sim. Ô Brock, por que você acha que, já para começar falando de algo que está funcionando bem, por que você acha que essa adaptação dos três zagueiros aconteceu? Quer dizer, a gente daqui fala tão rapidamente, mas não sabemos efetivamente, ou a gente não sabe efetivamente, o tempo que isso levou para ser estabelecido aí dentro do Cruzeiro. Por que você acha que começou muito bem, que está tão bem esse trio de zagueiros aí do Cruzeiro? Bom, eu acho que primeiramente é pela característica que o Paulo implanta desde que chegou, né, de a gente estar sempre jogando no campo adversário. E com três zagueiros isso também acontece de uma forma até melhor, porque os dois zagueiros de fora jogam realmente no campo adversário, né, que é eu e o Zé no caso, hoje, né, então a gente consegue desempenhar um papel muito ofensivo, né, participar muito ofensivamente, e isso está dando certo, está fazendo com que o time fique bastante compacto na hora de pressionar o adversário, na marcação, na recuperação da bola. Assim, foi um esquema realmente que deu muito certo, mas claro que também a gente está olhando que as outras equipes estão começando a querer nos marcar de uma forma diferente, estão começando a ver que o Cruzeiro está dando resultado dessa forma também. Então, também temos que evoluir o nosso nível de atuação, nosso nível, a nossa melhora de jogar nesse sistema, ou também saber se adaptar durante um jogo e trocar o sistema para confundir o adversário, confundir uma marcação. Mas eu acredito que muito foi do fruto do Paulo, da ideia dele sempre de ser ofensivo, e que os três zagueiros se encaixou de uma melhor forma ainda por a gente jogar bastante alto. E mais ou menos, digamos que o Oliveira é o único que fica na linha do meio de campo, o resto é todo mundo muito ofensivo. Ô Brock, prazer falar contigo, bom dia, receber você no 98 Esportes pela manhã. Seguinte, você falou aí na primeira resposta sobre o ano passado. E claro que quando a gente traça um paralelo 21 com 22, aí, tentando alguma comparação, é absurda a mudança. E aí tem a presença do torcedor em campo, que ano passado não teve tanto, um time mais organizado, menos dança de treinadores, né? Parece que uma paz fora do campo. O que hoje você, como atleta, um cara que correu ano passado e via a luta para tentar conseguir resultado, e hoje parece que as coisas vão encaixando, na sua visão de quem está aí dentro, qual é a mudança de chave ou absurda para que a gente tenha 2 anos tão distintos? Bom dia. Bom dia, CJ. Cara, eu acho que começa pela uma organização externa, né, já desde o momento que a equipe do Ronaldo assume, que é uma mudança totalmente completa, né, em todos os aspectos, uma reformulação geral do clube. Ano passado, todos nós sabemos da dificuldade que o Cruzeiro tinha em cumprir seus compromissos, não só com atletas, mas com funcionários, né, então, e colaboradores. Então, sabe que é muito difícil tu fazer o futebol, tu dar sequência nisso, né, e é claro que isso envolve e atrapalha dentro de campo, porque não se tem uma tranquilidade para trabalhar. Eu acho que isso é um dos fatores do ano passado que prejudicou muito. O Cruzeiro deu muito azar também de que quando caiu para a Série B aconteceu a pandemia, que tirou os torcedores do estádio, que fez com que a renda diminuísse mais ainda, por mais que o
Cruzeiro já está numa crise, mas piorou, né? Então acho que isso o Cruzeiro sofreu bastante. E a gente entra num outro ano com uma perspectiva muito boa, com a confiança de todos, não só de dentro do clube, mas externa, né? De mídia, de torcedor acreditando, porque foi o Ronaldo que assume a equipe, uma equipe com um profissionalismo enorme. Então a esperança que o Cruzeiro fosse dar a volta por cima, que o ano de 2022 fosse melhor do que os últimos dois, né? Que o Cruzeiro precisaria retomar, ter a sua grandeza, e é isso que a gente está conseguindo fazer. Isso é méritos e frutos do trabalho da equipe do Ronaldo, que são extremamente profissionais. Da mesma forma que são profissionais, eles cobram muito de nós, então a gente também está numa evolução muito grande, cada um pessoalmente, mas como equipe, como grupo, como clube. Acredito que a parte que hoje dentro do clube, trabalho de inclusão dentro do clube é muito importante, todo mundo tem um pedacinho de cada vitória, de cada conquista, não somente jogadores, mas sim funcionários do clube, até o rapaz que corta a grama, eu cito muito quem abre o portão para a gente entrar na toca, hoje todo mundo se sente, porque todo mundo participa muito de tudo, então é um trabalho de inclusão muito legal, acho que isso é diferenciadíssimo. Então acredito que isso é uma soma de fatores que estão fazendo com que as coisas aconteçam positivamente. Claro que dentro do campo aí a gente vai para uma parte técnica, que é o Paulo, que é a comissão técnica, que são extremamente profissionais, que tem um trabalho fantástico, estão desempenhando um trabalho fantástico, e o grupo de jogadores, a equipe que está sabendo comprar a ideia do Paulo, poder reproduzir, está conseguindo reproduzir e principalmente transformar em resultado. E assim a gente traz a confiança de todos e traz a confiança do torcedor, que é muito importante, que hoje vem fazendo uma diferença enorme dentro de casa, né? E até mesmo fora, porque agora lá em Recife tinha muito torcedor do Cruzeiro também, torcedor torcendo, tu vê que eles estão acreditando, torcendo com o coração, então nos ajuda bastante, nos empurra a cada vitória. Então é gratificante ver o Cruzeiro totalmente diferente, numa outra forma, um clube totalmente positivo e que isso está gerando resultado positivo também. Brock, bom dia. Aqui é a Lohana. É legal demais ter você aqui com a gente no 98 Esportes. Com a chegada do Zé Ivaldo, o Pesolano ainda não tinha feito essa alteração, né, de 3 zagueiros. Em muitos momentos aqui a gente imaginava que o Zé brigaria com o Lucas Oliveira para jogar ao seu lado, né, considerando ali você zagueiro canhoto, ele um zagueiro destro, e o que acabou acontecendo foi uma mudança para que os 3 pudessem jogar junto, né? E aí a gente entra muito nesse assunto do calendário apertado, e é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes é difícil, né, você conseguir implementar um esquema em tão pouco tempo para poder treinar, né? O Cruzeiro nessa semana mesmo, viagem, aquele jogo extremamente desgastante contra o Remo, enfim, são muitos cenários, né, que às vezes dificultam esse tipo de mudança. Eu queria saber de você exatamente isso, assim, qual tem sido a estratégia, ou qual foi a estratégia inicial, né, para que houvesse essa mudança de estrutura, mas considerando esse pouco tempo, muitas vezes, que os times têm para poder treinar. E dentro do que você falou da questão ofensiva, se em algum outro momento da sua carreira você foi tão participativo assim também na construção das jogadas como a gente vê agora? Bom, com a chegada do Zé, todos nós sabíamos que o Zé é um grande zagueiro, ia chegar um cara para nos ajudar muito ali atrás, né, e que poderia muito bem chegar e ser titular, não teria problema quanto a isso, pela qualidade dele. E eu acho que o grande mérito aí é do Paulo, de ter enxergado uma forma que o time se encaixava, usando as peças que ele tinha, com as características que ele tem. Então, assim, o mérito de ele se reinventar, não sei se é o esquema que ele mais gosta, se é o que ele não mais gosta, mas ele consegue enxergar que é o esquema que a equipe se encaixou. Acho que isso ficou nítido, né, notório para todos que a equipe se encaixou. Mas, como eu disse, a gente também precisa passar por uma evolução também a cada jogo, porque as equipes vão evoluir a marcação sobre o nosso esquema tático. Então, é uma questão também que a gente conversa bastante. Sobre a parte ofensiva minha, eu tive bastante tempo até na minha carreira que eu joguei como lateral esquerdo, então isso está me ajudando bastante, de pegar essa bola no último, quase que no último terço já, né? Então facilita muito. O Zé também foi um cara que jogou muito tempo de lateral, então ajuda muito isso, né, para a gente poder dar esse suporte.
e também ter uma força defensiva grande também no momento que perde a bola. Então a gente tem que ser muito agressivo ali. O Paulo cobra muito da gente, né? Agressividade, tá no campo adversário, tá sempre marcando, de atacar marcando. Então acho que assim, é muito méritos do Paulo do que está acontecendo, da inteligência dele, da leitura de jogo dele, junto com a comissão técnica, né? O Paulo não é só ele que faz o trabalho, eles são fantástica por trás, que estuda muito e que trabalha muito. Então eu vejo assim com bons olhos o que o Paulo vem fazendo. Deixa eu só dar uma faturada, aproveitar a grande audiência aqui para falar da Uniaselv, porque o Brock, depois que parar de jogar futebol, é claro que ele vai fazer mais uma graduação na Uniaselv, porque a Uniaselv preparou uma condição especial. Opa, nós vamos arrumar aqui uma bolsa pro grande Brock. Tá. Para começar hoje mesmo a graduação, vai matricular, vai faturar 4 meses, 4 mensalidades grátis, mais bolsa de estudos a partir de 30% pro curso todo. Então, faça como o Brock daqui a pouco. Vá para a Uniaselv, tudo isso com a nota máxima no MEC, com tutor exclusivo por turma, mas corra muito, que é por tempo limitado. Inscreva-se já em uniaselv.com.br. E agora, Ale, faça a sua graduação, Ale. Muito bem, Brock, bom dia, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Percebi que nessas duas últimas respostas você falou muito do professor, né, do Paulo Pessolano. Eu gostaria que você falasse especificamente dele, como é esse trabalho com ele no dia a dia. É um cara que chegou agora no Brasil, né, a gente sempre fala aqui do período de adaptação que as pessoas que vêm de fora têm com o futebol brasileiro, mas ele parece que, né, não está sentindo tanto assim. Então eu gostaria que você falasse especificamente de como é o Paulo Pessolano no dia a dia, o trabalho que ele faz com vocês também, para vocês conseguirem ficar mais tranquilos aí para realizar o trabalho dentro das 4 linhas. Bom, eu acho que assim, o que mais impressiona é a forma que a gente vem jogando, né? A forma que desde o primeiro jogo ele implantou e pede para nós, que é de posse de bola, de ter o controle de jogo, de jogar no campo adversário, de ser agressivo a todo instante, de procurar o gol a todo instante, independente se está ganhando, perdendo, ele quer que a gente vá para frente. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas é o que ele quer. Então, assim, desde o primeiro dia ele montou uma equipe que possa reproduzir o que ele quer. E ele é um cara muito inteligente, é um cara muito perfeccionista. Então, assim, ele cobra ao extremo mesmo. E dentro disso ele consegue ter um lado muito positivo, que é de ser uma pessoa totalmente bacana, uma pessoa totalmente sensacional. Não se mistura a parte de cobrança profissional quando a gente está fora. Então, assim, é legal ver que um treinador pode ser tanto inteligente quanto gente boa, né? Então, méritos totalmente dele, isso eu acho que é do caráter dele, não é do que está acontecendo aqui no Cruzeiro, mas sim do que ele é como pessoa. Então, isso é o caráter dele que faz com que ele seja assim. E também a equipe, o grupo, consiga visualizar isso nele e comprar literalmente a ideia dele para poder reproduzir o que ele quer. E ele falou que nós teríamos resultado com isso, ele provaria que a gente teria resultado com isso, e eu acho que isso hoje está mostrando que a gente está tendo resultado, né? Mas sempre cobrando uma evolução de toda a equipe, sendo muito detalhista. Eu acho que deu para ver aí, também saiu nos bastidores do Cruzeiro, o quanto que ele participa, o quanto que ele mostra para nós, né, uma possível ação do adversário, aonde está uma falha do adversário. E isso, como eu disse antes também, é o Paulo, mas ele conta com 3 pessoas ao lado dele, principalmente da comissão que ele trouxe do Uruguai. Então são 3 também ótimos profissionais, perfeccionistas iguais, trabalham muito no dia a dia. Isso ajuda também o trabalho dele. É claro que é o Paulo que aparece, mas ele tem uma base muito grande por trás dele, né? Fora o staff todo do clube, que hoje é um profissionalismo enorme. Então isso ajuda muito também no trabalho do Paulo. Mas eu elogio muito o Paulo, sim, pela forma que ele chegou no Brasil, o futebol que ele implantou, a maneira de jogar, e que nós estamos tendo muito resultado, e eu também como jogador brasileiro estou descobrindo o quanto é bom jogar dessa forma, de ter a posse de bola, de jogar no campo adversário, não ficar se defendendo 40 minutos de um jogo, sabe? Então é muito melhor. E estar aprendendo, o Brock também estar evoluindo com o trabalho do Paulo. Cabido. Brock, bom dia, Leandro Cabido. Você não, né? O clube passou por um processo
importante agora na virada do ano. Neste início de ano também a gente viu o kick-off da SAF do Cruzeiro e o seu contrato não estava renovado, né? E alguns jogadores tiveram alguns vínculos quebrados nesse início de temporada e você ficou naquela situação de que nós da imprensa, da torcida, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo com você neste período, né? Como se deu a sua renovação de contrato com o Cruzeiro, tendo em vista todas essas mudanças dentro do clube? Bom, realmente eu tinha um contrato que acabava em maio, e só que assim, eu deixo muito claro, já deixei em outras entrevistas, que desde o dia que eu cheguei no Cruzeiro, eu tenho um objetivo bem claro na minha cabeça, que era de participar desse momento histórico do retorno do Cruzeiro, de poder ajudar nisso, de escrever meu nome na história também. Esse ano, acho que a grande maioria, 90% das pessoas, vocês, jornalistas, todos consideravam que eu estaria fora, que eu não teria meu contrato renovado, porque tinha vindo dois zagueiros, né? Então eu seria excluído. Mas eu acho que daí também vem da parte de que eu tive um período aí que eu melhorei muito numa questão da lesão, que eu já comentei também do Mapuba, que me ajudou muito. Ano passado eu jogava com muita dor e esse ano, nossa, estou fantasticamente bem. Então é méritos da equipe da fisioterapia do Cruzeiro, que me ajudou muito, né? Que trabalha muito bem também. E isso fez com que eu evoluísse, que a SAF, o clube, então hoje visse que minha ideia, eu queria passar esse momento junto com o Cruzeiro, que eu comprei a ideia do que o treinador queria, que eu comprei a ideia do que a SAF queria, eu tive esse entendimento. Sempre, a todo momento, eu tentei reproduzir tudo que me foi pedido da melhor maneira possível. É claro que eu também sou um humano, eu vou errar, mas eu vou procurar sempre estar melhorando. Eu acho que eles visualizaram isso em mim. Eu acho que da minha parte profissional também, de ser um cara profissional, de trabalhar bastante. E aí a gente começa a jogar, as coisas começam a dar certo, o time começa a encaixar, começamos a ir bem. Eu tive momentos importantes também já nesse ano, né, de participação de gol, de assistência, então isso foi importante para mim também. E aí vem uma possível renovação, que foi uma forma muito tranquila, porque de minha parte era totalmente positiva de eu poder permanecer no clube, era meu desejo, e também era o momento do desejo da SAF, dessa nova gestão, só que, claro, ambos entendendo qual que era a dificuldade um de outro, para a gente chegar num acordo, então foi muito tranquilo no momento que a gente sentou e conversou, nós logo já chegamos num denominador comum, e eu fico muito contente de poder estar aqui hoje, de poder estar participando, de estar crescendo junto com o Cruzeiro novamente também, e quem sabe poder botar meu nome numa história aí no final do ano, que eu espero que é isso que aconteça com o Cruzeiro, eu acho que todo mundo espera isso. O Brock, você disse aí, vocês jornalistas, mas isso é muita gente, aqui, desde o início, se você... Tu me defendeu, eu sei. Não, eu acho que você sabe que aqui, Brock, desde o início desse processo de negociação para sua renovação, eu tenho quase certeza que eram comentários convergentes aqui de que você deveria renovar, que o clube deveria renovar com você. E olha que na oportunidade o Cruzeiro ainda não atuava com 3 zagueiros, ou seja, não tinha a seu favor as excepcionais atuações que você vem tendo, né? Que o trio vem tendo, mas você também. Porque falar quando a situação está boa, os resultados estão acontecendo, é muito fácil. Né? Mas aí no momento de dificuldade, como o Cruzeiro vivia, no início do trabalho do Pesolano e tal, chegar e um zagueiro muito criticado, como você vinha sendo criticado, aí realmente a gente aqui teve muito cuidado com essa situação. E não só porque, né, Everton, porque quando o próprio Brock também falou sobre a questão de trabalhar com 3 zagueiros, trabalhar com a linha de 2, eu, por exemplo, que faço todos os jogos do Cruzeiro aqui na 98, eu tenho uma noção exata
do que é a dificuldade, por exemplo, de você jogar com uma linha de 2 e você está exposto o tempo todo no mano contra o adversário, né? O Cruzeiro jogava assim. Então o Pessolano, ele teve essa brilhante ideia de colocar a linha de 3 zagueiros e deu mais dois volantes e deu mais sustentação para que o Brock, principalmente, e o Zé Ivaldo pelo lado direito, tenham mais espaço para eles poderem jogar. E eu já considerava o Brock, e eu tô fazendo nem média com o Brock, não, eu já considerava o Brock o melhor zagueiro do Cruzeiro na ocasião, né? Então, o Cruzeiro, ele teve esses problemas com relação ao sistema defensivo que foram acertados agora, né? Tanto o Cruzeiro tá 5 gols sem tomar gol. 5 jogos sem tomar gol, no caso, né? Exatamente. Funcionando muito bem. Então, agora, elogiar e falar fica muito fácil. Agora, deixa eu pegar uma carona numa coisa que para mim sobra no Cruzeiro, Brock, que eu quero perguntar. Quando o time ganha, o Cruzeiro vai para um jogo, ganha, demonstrando uma raça absurda, uma determinação absurda e uma entrega absurda. A gente estava falando disso ali antes do programa. A gente falando que tem... Ontem eu estava ouvindo numa determinada rádio lá do Sul, depois da derrota, do empate do Grêmio, com gosto de derrota para eles, uma pessoa defendendo entrega, raça e determinação e um outro comentarista dizendo, não é assim... Nós precisamos falar de organização, não é isso. Mas quando o time ganha um jogo, demonstrando tudo isso, isso vem para a discussão. Então eu quero perguntar a você, jogador, você é zagueiro de um time que lidera o Campeonato Brasileiro da Série B. Dá para falar, o Brock, em entrega, em raça, em determinação? Tem jogo que falta isso, tem jogo que passa isso. É um trio de comportamento que é fundamental para gerar resultado? Não, com certeza. É muito importante todos esses aspectos, né? Eu acredito que cada jogo tem sua história e o seu momento que se encontra no ano na competição. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui agora, esse último jogo do Náutico. Muitos jogadores, nós estávamos cansados, porque a gente vinha de uma decisão muito forte, né, uma decisão psicológica também, e física, então a gente chegou num jogo que a gente não passou uma semana descansando. Então o que nesse jogo? Tu tem que ter uma força física, tu precisa ter uma força boa psicológica, porque tu já tem que fazer com que teu cérebro pense e queira vencer de novo, porque isso é uma das maiores dificuldades, é tu manter-se concentrado o tempo todo para poder obter o resultado. Hoje o futebol é muito parelho. É claro que tudo isso é uma soma também de tu ter um time organizado, tu ter uma ideia de jogo, isso facilita muito, porque tu deixa de correr errado e tu corre sim certo com a bola. Eu acho que isso é o grande mérito de que a gente está conseguindo fazer, mas a entrega de todos os jogadores, de toda a equipe, sem exceção, eu acho que lá da frente que estão se matando para tentar roubar a bola, para pressionar uma bola, o que nós lá atrás estamos se jogando na bola para tentar evitar um gol, acho que isso faz com que todo o espírito melhore, né? Que todo o espírito... E as pessoas de fora também enxerguem isso, que a torcida esteja enxergando isso, porque a torcida também muda essa atmosfera, a torcida também faz com que essa pressão psicológica na equipe adversária aumente. Tu sente, assim, o jogador sente que a torcida tá positiva, que ela tá comprando a ideia. Quando tu erra, a torcida aplaude e já te diz assim, ó, vai de novo que vai dar certo. Que isso é muito ao contrário. Vamos voltar a falar de novo do ano passado. Ano passado nós tínhamos uma atmosfera totalmente oposta, uma atmosfera negativa, né? Por todas as dificuldades que o clube tinha, então o jogador se sente mais pressionado também, mas não que naquele ano, que no ano passado a gente não quis lutar ou deixou de lutar, não, a gente tentou lutar ao máximo, só que a atmosfera era muito diferente do que é hoje, então hoje a gente consegue juntar todos esses aspectos, transformar em lado positivo, a parte de organização tática, a parte de motivação, de psicológico forte, de ser agressivo, de estar fisicamente forte. Eu acho que todo mundo entendeu isso. O pessoal da frente, que aqui no Brasil ainda às vezes era considerado que o atacante não precisava marcar, não precisava ajudar na parte defensiva. Hoje a nossa equipe ela começa muito na parte defensiva lá na frente, o que o Edu se mata, o que o Luvanor se mata já. Então todos quando entram, quando estão tendo a oportunidade, se matam para nos ajudar. Isso mostra o quanto a gente está comprometido com a causa e o quanto a gente quer lutar. Então acho que esses 3 aspectos são muito importantes, mas tem que unir todos eles dentro de uma partida para obter um resultado positivo.
O Brock, você é um jogador muito experiente, rodagem por clubes, tanto do Sul, Nordeste, e aí agora você experimentou os dois lados da moeda no Cruzeiro, né? Um clube associação e agora já 5 meses aí de um clube empresa. Na opinião do Brock, vendo tudo que o futebol brasileiro passa e vem passando, a SAF veio para salvar o futebol brasileiro, o Brock? Não, acho que falar para salvar o futebol brasileiro é muito forte, mas que veio para salvar grandes equipes que passam por grandes dificuldades, né? E o Cruzeiro é um desses clubes que está ainda dando a volta, mas tem suas dificuldades ainda. Eu acho que a SAF, ela começa a deixar de lado muito da política do futebol, né? Fazer uma coisa com objetivo, ter uma linha traçada no seu objetivo e independente das coisas que aconteçam, nada influencia o trabalho que vem sendo feito. Eu até cito um exemplo que, digamos que não fosse SAF, fosse uma associação ainda. Tivemos 3 jogos, talvez, que a gente teve um pouco de dificuldade, empatamos, perdemos 2 jogos. Se fosse uma associação, já começou, porque o treinador vai cair, porque vão tirar o treinador, porque o grupo não é bom, porque não sei o quê. E hoje já não, hoje tu vê um clube que está totalmente direcionado para o seu objetivo, que independente das coisas, porque vão ter percalços pelo caminho, vão se ter dificuldade, o ano é muito longo, mas que eles tenham a consciência do que estão fazendo. Eu acho que isso é um fator muito positivo, de ter algo traçado, e eles vieram salvar também o lado financeiro, né? Ou quando se tem uma SAF, tu vê o quanto a responsabilidade financeira de cada um que está ali dentro, todo mundo, cada centavo que é gasto, sabe-se por que é gasto, né? Não existe mais esse de gastar muito dinheiro, de fazer contratos malucos como jogador, mas também como pessoas que prestam serviço. Então acho que isso tudo veio para salvar os clubes, sim, esses clubes gigantes, né, com um grande número de torcida, mas que não conseguem dar a volta, que a máquina não gira. Eu acho que a SAF veio sim para ajudar esses clubes. O futebol brasileiro é muito grande, né? Eu acho que isso não vai definir o que vai ser o futebol brasileiro, mas os grandes clubes que têm dificuldade, sim. Ô Brock, talvez algumas pessoas não se lembrem, ou às vezes até nem sabem, né? Mas você tem uma experiência de acesso que foi muito legal, né? Com o Paraná Clube, eles estavam há 10 anos na Série B, você conseguiu, juntamente com seus companheiros lá, esse acesso, né? E aí, sendo um cara que já tem essa experiência no currículo, né, sendo capitão até mesmo lá no Paraná, o que você vê já que se assemelha desse grupo do Cruzeiro, claro, guardadas as devidas proporções, com um grupo anterior que você participou e que conseguiu esse objetivo maior na reta final? E lá você atuou junto com o Maidana, né? Já deu para encontrar com ele aqui em Belo Horizonte, ele defendendo o América? Já. Eu acho que, assim, muito se assemelha hoje a sinergia entre a torcida e grupo de jogadores, os atletas, né? Eu acho que isso é uma parte muito importante, porque a torcida tem uma força enorme e os jogos em casa numa Série B definem muita coisa, né? E o Cruzeiro, com a grandeza que tem, então a gente pode fazer essa diferença fora de casa também, porque a torcida do Cruzeiro está presente em todos os lugares. Eu acredito que o grupo de jogadores, que por mais que não tenham craque, que seja um grupo limitado, que tenha suas dificuldades, mas são é um grupo de jogadores com caráter, grupo de jogadores que quer buscar um algo a mais, que quer ter um algo a mais na sua carreira, que quer fazer parte da história do Cruzeiro, que quer colocar seu nome na história. Então acredito que é muito disso, juntamente com o profissionalismo que hoje eu vejo aqui, que está acontecendo externamente, que isso também faz com que o interno melhore muito. Mas tem que dar liga, né? Quem trabalha no futebol entende que às vezes tem um grupo de jogadores que tem craques, mas que não dá liga, tem às vezes um grupo de jogadores que tem mais dificuldade, mas que dá uma liga e forma uma grande equipe. Hoje o Cruzeiro tem uma equipe, um grupo muito forte, e isso faz com que você vença campeonato, com que você atinja objetivos. Então acredito que o Cruzeiro está muito forte nessa questão de caráter de grupo, de um trabalho que está sendo realizando muito bem feito, sabendo que tem que ter sempre os pés no chão, deixar a euforia de lado e trabalhar bastante, procurar evoluir
melhorar a forma de jogar, porque as equipes vão melhorar. O segundo turno da Série B, então, é muito mais difícil considerado, então a gente precisa evoluir bastante para o segundo turno. Então, acredito que a gente está num caminho certo e muito parecido do que eu vivi em 2017 lá. Claro que numa grandeza totalmente diferente. Acredito que até no Paraná a gente tinha muito mais dificuldades do que a gente tem hoje aqui pela organização do clube, mas que principalmente o caráter do grupo, o caráter das pessoas que trabalham, que faz com que a gente atinja o objetivo, e o apoio de todos, e é o apoio incondicional da torcida, né, que está indo, e que hoje a torcida do Cruzeiro comprou a ideia e está nos apoiando bastante, indo no estádio. Ô Brock, eu preciso daqui a pouco fechar com você, que você tem compromisso, mas rapidamente, 2 perguntas aqui. A primeira delas do colega Léo Gomide. Ele pergunta aqui se, diante do que você falou sobre ter jogado como lateral, se seria possível, em alguma situação específica, você jogar como lateral esquerdo no momento defensivo, voltando a ter, por exemplo, uma linha de 4, mas o que ajudaria a continuar a ter a saída de bola com 3, ou seja, lateral na peça defensiva e no momento ofensivo alargar o campo com ponta esquerda e o lateral direito. Se é possível isso acontecer? Bom, acredito que seja, porque na verdade tu só muda o esquema, mas está jogando praticamente da mesma forma que eu estou jogando hoje, né? Porque a gente espeta o ala lá na frente, o lateral direito, então no caso também está espetado lá na frente, e ficaria o Zé e o Oliveira. Mas isso é uma coisa que eu acho que o Paulo tem que fazer uma leitura. Ele já conhece meu biotipo, sabe no que eu posso produzir mais, ele faz um entendimento disso também, de saber no momento o que o jogador pode produzir, quem melhor pode produzir para aquele momento. Então acredito que isso vai ser muito uma tomada de decisão dele. Claro que me ajuda muito por eu já ter atuado nessa posição, e também, se precisar, eu vou estar sempre aqui para poder contribuir, para ajudar, para poder estar ajudando da melhor forma possível. Ô Brock, só uma coisa que me veio agora, você disse, bom, ele já conhece meu biotipo e tal. Os analistas, em que eles pedem para você evoluir e em que eles mais elogiam seu papel como zagueiro que joga pela esquerda ali? Não, acredito que eu, desde que eu cheguei na SAF, nesse ano já, né, com essa mudança, eu já tive que ter uma mudança de estilo de jogo. Acho que todos tiveram que ter, né, na mudança do seu biotipo. É uma cobrança muito mais forte, questão de percentual de gordura, de se manter muito profissional, questão de alimentação, então é um profissionalismo enorme. Nós, para jogarmos dessa forma que o Paulo quer, a gente precisa treinar muito, então a gente se desgasta muito e a gente trabalha muito dia após dia. Hoje eu estou de folga, mas amanhã já vai voltar com toda a força, então isso para mim também foi uma evolução pessoal minha, porque eu tive que evoluir na minha parte corporal, mas muito mais de entendimento do jogo que ele quer, de aperfeiçoamento, de aperfeiçoar os detalhes, no caso que ele visualizou em mim que eu errava, questão de que, e não só eu, mas assim, eu acho que toda a linha defensiva, por exemplo, nós tínhamos uma dificuldade de conseguir jogar na linha alta, de saber que o nosso goleiro estava ali também para fazer a cobertura, porque ele é uma peça muito importante para nós também. Então hoje a gente já tem uma confiança de todos, de poder subir linha, de ter uma característica diferente. Então acredito que é mais isso, é uma evolução pessoal de cada um. Acredito que ele gosta de mim, né, numa parte que eu tenho a perna esquerda, que isso eu acho que facilita bastante também para a característica do que a gente vem jogando. Hoje de eu estar podendo contribuir também na parte ofensiva, mas muito da nossa agressividade ali atrás também, de subir a marcação, quando o meia flutua na nossa frente, a gente tem o poder de atacar ele, de já roubar uma bola e jogar para frente e produzir um lance de gol. Eu acho que isso que faz com que a gente ali atrás esteja também se sobressaindo. Eu acho que essa é a nossa característica principal. Vocês têm acompanhado, para fechar agora, prometo que vou fechar mesmo, vocês têm acompanhado a repercussão do trabalho nas redes sociais e esse efeito contrário que a torcida do Cruzeiro tem feito, que é até muito engraçado, de criticar o Pessolano, criticar o time para não chamar a atenção do mercado, para não chamar a atenção de outros clubes. Vocês têm acompanhado isso e até vocês descobrirem
que isso era um movimento forjado pela torcida, que, aliás, eu acho muito legal, muito curioso. Até vocês perceberem que era um movimento aplicado, vocês ficaram em dúvida sobre se a torcida efetivamente não estava gostando do trabalho, o Brock? Eu dei risada. Ontem eu vi isso, estava olhando em algum lugar e eu escutei alguém falando sobre isso, que a torcida estava fazendo esse movimento contrário, né? Eu acredito, assim, que o resultado hoje está mostrando muita coisa positiva, e isso é claro que chama a atenção de muitas pessoas, do mercado, chama a atenção também das equipes adversárias, que sabem que quando vem jogar contra o Cruzeiro vai ser muito difícil. Então, assim, é legal ver que a torcida está fazendo por esse lado, né, para tentar defender a própria equipe, mas a gente tem uma consciência muito grande após cada jogo de que a gente precisa melhorar mais. Nós temos muitos defeitos ainda, que a gente precisa diminuí-los, né, que a gente precisa elevar o nosso nível ainda mais de atuação, porque, como eu disse, as equipes adversárias vão começar a entender o Cruzeiro, vão tentar marcar de uma forma diferente. Claro que vão existir jogos, a gente não vai ganhar todos os jogos até o fim da temporada, bem que eu gostaria, mas a gente não vai conseguir. Mas então, assim, a gente tem que saber que vão ter momentos de dificuldade, que a gente vai ter que sobressair. Então, pós cada vitória, cada jogo, a gente já tem os pés muito no chão, a cabeça tranquila. Já é falado no vestiário da importância do que a gente está fazendo, mas que se é o momento que a gente entender que a gente já é bom, que a gente não precisa mais trabalhar, nós não vamos conseguir mais vencer. Então, acho que estamos tendo o entendimento de que a gente precisa sempre estar melhorando, com os pés no chão, porque é muito difícil chegar nesse objetivo, mas que dessa forma que a gente vem crescendo, juntamente com todo esse apoio da torcida, até mesmo essa questão aí, isso é um apoio incondicional que a torcida está fazendo com o clube. Então, eu acredito que assim a gente pode sim chegar no nosso objetivo mais importante lá em novembro. Você é um zagueiraço, você é uma figuraça, Brock. Sucesso para você, que tudo ocorra de fato como vocês estão prevendo. Um grande abraço, muitíssimo obrigado pela participação. Só rapidinho, mostra o respeito, né? Recebendo uma mensagem aqui do Rogério falando parabéns pela entrevista. Eu sou o Galo, mas uma ótima entrevista, muito bem. O Brock, vocês brilharam. É diferenciado e aí você consegue ver que o atleta consegue o respeito de ambas as torcidas. São poucos que conseguem isso. É verdade. E a gente tem percebido no Cruzeiro a conduta de vocês também, porque o Ronaldo, né? O Ronaldo tem um ótimo relacionamento com as figuras do rival Atlético e percebe-se que vocês, como jogadores também, têm um respeito muito grande com a agremiação rival. E aí o CJ destaca através de uma mensagem aqui o respeito da torcida adversária com vocês também, principalmente com você, Brock. Parabéns pela conduta, pelo trabalho, muito sucesso na sequência da temporada. Final do ano você... Eu não vou dizer que tenho certeza, mas... O Alê tem, hein? O Alê tem. O Alê fala que sobe com o pé nas costas. É verdade. A convicção de que no final do ano vocês vão comemorar o acesso, seguramente. Um abraço, Brock. Valeu, muito obrigado, cara. Um prazerzaço falar com vocês. Quando precisar, estarei aqui pra gente conversar, tá? Sem problema. É que a gente treina muito de manhã, então é difícil participar, né, pela manhã. Mas obrigado aí pelo tempo. É muito bom poder falar, expor as ideias também. E obrigado pelo apoio de todos aí. Eu acho que a gente subir com os pés nas costas, isso é muito difícil de acontecer. A gente precisa trabalhar muito, né? Mas nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça, para que a gente possa ter esse acesso, porque acho que a gente nem imagina o quanto todo mundo vai comemorar com isso, quanto a torcida vai enlouquecer com isso também. Então a gente está muito com os pés no chão, sabendo o que a gente quer e nós vamos chegar nesse objetivo. Obrigado aí, um bom dia para vocês. Valeu, tá aí Eduardo Brock, zagueiro, titular do líder do Campeonato Brasileiro da Série B, falando conosco aqui na Rede 98. Você viu que o Brock falou sobre percentual de gordura? O Edu na entrevista disse a mesma coisa. Nota-se que há uma preocupação muito grande do Pesolano e de seus comandados para com a forma física dos jogadores, para que eles atinjam o resultado que é aquele que eles buscam.